Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Alfredo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos dando início ao nosso último episódio do ano de 2023, fechando com chave de ouro a nossa série de Natal, né? Dia 25 de dezembro. Na semana passada nós já falamos sobre o 25 de dezembro, por que é comemorado no dia 25 de dezembro. Mas, independente de qualquer coisa, de qualquer época, de qualquer tempo, ele nasceu. Esse é o ponto que nós vamos falar hoje no nosso último episódio do ano de 2023. Ele nasceu. Falar nisso, Alfredo, Feliz Natal com o Senhor Jesus. Feliz Navidad, que é hispano, e Merry Christmas em inglês. É isso aí. Seja bem-vindo, Alfredo. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, Alfredo, então, a gente está no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook e também, tá? Eu gostaria que você não deixasse de se inscrever se você ainda não é inscrito, fazer o seu comentário, tá bom? Compartilhar, né? Essa bênção, nós já estamos aí com mais de 1.840 inscritos. Aí estamos rumo aos 2.000, tá bom? E vamos chegar lá com certeza. Então, seja bem-vindo a esse episódio. É um prazer tê-lo conosco. E aí, Alfredo, vamos que vamos? Vamos lá. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que têm nos acompanhado aqui nesse mês tão maravilhoso, que é o mês de dezembro, onde celebramos o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje, então, nós vamos falar sobre o tema Ele Nasceu, não é? Exatamente. Nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, se fez homem, igual nós. Olha que coisa maravilhosa, né? E Isso é uma honra para nós, né? Para nós é uma honra. Para nós homens que eu digo gênero humano, né? O gênero humano, a raça humana, né? Deus se fazer homem é algo... E com qual objetivo? Com qual objetivo, né? Então... O texto que nós vamos estar lendo hoje está no Evangelho de São Lucas, né? Nós escolhemos este ano para estar falando mais sobre o Evangelho de São Lucas e fala mais da natureza humana de Jesus, não é? Sim. Lucas era médico, né? E ele fala a respeito da natureza humana de Jesus Cristo, até a genealogia é diferente de Mateus, que ele dá uma ênfase à natureza humana, ele vai até Adão, não é? Vai ao contrário, né? Exato. Até chegar lá, até chegar em Adão. Então nós vamos ler aqui o nascimento de Jesus no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas. Nós vamos começar do versículo 1. E há algumas coisas muito interessantes que nós vamos estar falando aqui, expondo aqui, para nós meditarmos nesse dia de Natal, que é um dia maravilhoso, né? Sim. Então, no versículo 1, o evangelista Lucas diz assim: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, essa é a primeira parte que nós vamos estar comentando. Depois vamos chegar nos pastores. Ok. Então, o evangelista Lucas, como é um ótimo historiador, ele coloca, se não me engano, são 54 países, não sei quantas cidades, 9 ilhas, sem errar nenhuma. Né? E ele coloca aqui... É histórico aqui, é história, né? Exato, ele coloca aqui o recenseamento do César Augusto, era costume fazer esse recenseamento. No caso seria do Império Romano. Do Império Romano. Ah, ok. Porque Israel estava debaixo do jugo do Império Romano. E era costume fazer isso ou para... um censo, né? Um censo. Eles faziam ou para as pessoas se alistarem no exército, ou para levantar impostos, que era o que mais comum, não é? Para levantar impostos. E ele coloca aqui, na época que Quirino era governador da Síria. Aqui, muitos... Interessante, né? Muitos dos que querem achar algum erro na Bíblia falam, mas Quirino só foi governador no ano 6
depois de Cristo. Como é que Lucas colocou? Lucas errou aqui, né? Bom, como se diz, né? Não se precipite, meu amigo. Sim. Porque você não vai achar erro aqui na palavra de Deus, não é? Muitos acreditavam que Lucas tinha cometido um erro, né? Outros até colocavam que talvez o protos, no grego, que está aqui, protos governador Quirino, seria antes de Quirino ser governador da Síria. Mas se achou um escrito em latim, no ano de 1794, se não me engano. Coisa recente, escrito o seguinte: Quirino, governador da Síria, de 12 a 2 a.C. e depois de 6 depois de Cristo. Teve foi governador dois mandatos. Né? Ah. E sabemos que Cristo nasceu no ano 5 a.C., porque o nosso calendário está errado em 5 anos. Sim. O calendário gregoriano. Né? O errado por causa da contagem. Fizeram a conta errada. Né? Então, daria aí que Jesus nasceu, ele realmente era governador da Síria. Então ele coloca, por que ele especifica a data? Não é? Porque... para dizer, realmente isso aconteceu, está registrado, e vai lá nos anais da história que você vai achar que isso realmente aconteceu. Isso não é fábula, ou história em quadrinhos, ou história da carochinha, isso é real. Contra fatos não tem argumento. Não tem argumento, não é? Então, José e Maria foram se alistar também. Tinha que se alistar, tinha que fazer o recenseamento, tinha que ir lá. E nós sabemos que quando o anjo Gabriel aparece para Maria, fala que o ente que ela iria nascer dela, iria ser chamado Filho de Deus. E quando nós olhamos esta foto tão bonita, um bebezinho ali, nós vemos um bebê, mas dentro desse bebê está Deus. E olha que coisa linda, não é? Aqui é a natureza humana de Cristo. Cristo tem 2 naturezas, né? Ele tem 2 naturezas. Deus tem uma natureza e 3 pessoas. Cristo tem 2 naturezas, sendo uma só pessoa, não é? Então ele tem a natureza humana e a natureza divina, são 2 naturezas. Dentro desse bebê, Deus está dentro dele. Só que o apóstolo Paulo fala algo tão interessante, ele diz assim: irmãos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, fazendo-se homem, né? Tornando-se homem igual a nós. Quer dizer, para Deus é uma grande humilhação se tornar homem. E depois se humilhou mais ainda, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não é? Então, o Cristo que nasce, ele desce do céu, Deus, terceira pessoa da Trindade, ela desce do céu e habita no corpo de uma criança. Isso para nós é algo tremendo, porque nós somos filhos de Deus por causa dele, não é? E o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve nele. Esvaziou-se de si mesmo. Né? E essa mensagem do Natal para nós, esvaziarmos de nós mesmos, porque o que nós queremos é o nosso desejo, a nossa vontade. Tantas pessoas buscam a Deus para que Deus resolva os seus problemas, para que faça que ele seja feliz, mas o sentimento de Cristo foi outro. Ele esvaziou-se de si mesmo sendo Deus para que nós fôssemos felizes, para que nós tivéssemos paz, né? Para que nós fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. Esse foi o nascimento de Cristo, foi para isso, não é? E ele fala para nós termos o mesmo sentimento. Não buscar os meus interesses, mas o do meu irmão. Está escrito lá em Romanos, né? Em Romanos, ele diz isso, né? Então, você vê que cumprindo-se os dias, sim, né? Eles foram ali se alistar, né? Tinham que se alistar, e é incrível que não existe nas coisas de Deus, não existe acaso. Às vezes nós ficamos assim, pô, na minha vida está acontecendo isso, por quê? O salmista diz, Salmo 136, né? Todos os dias da minha vida estão escritos no seu livro, antes de eu viver, sem nenhum deles, né? Então a minha vida está escrita no livro de Deus, não existe improviso, não existe algo que aconteceu por acaso, não existe um acaso, existe um propósito que nós passamos na nossa vida por estas coisas. E aí o que acontece, né? O César Augusto lança um recenseamento. Mas por que na época que Jesus ia nascer? Por que logo nesta época? Porque José e Maria moravam em Nazaré. Mas as profecias diziam,
tu, Belém de Efrata, Efrata. que és a menor da cidade. Não se preocupe com isso, né? É um lugar muito pequeno. Porque o irmão teve lá, né? Estive Então ele pertinho diz assim, de Jerusalém, acho que uns 10 ou 20 quilômetros. É coisa pertinho ali de Jerusalém. É muito próximo. Pequenininho. Ele diz assim, a menor das cidades, mas de ti virá o Salvador, o Ainda Messias, continua pequeno o Cristo. Ainda continua pequenininho, né? Sim. E a profecia é que Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado, o Filho de Deus, iria nascer em Belém. Mas iria José e Maria descer para Belém só para Jesus nascer lá? Não. Sim. Tinha que ter alguma coisa. E foi um imperador ímpio Sim. que pega e lança um decreto ímpio Para que isso se cumprisse. para eles terem que ir para lá. E eles estão indo para Belém para que o Messias nascesse lá e a profecia fosse cumprida. Não existe nada, irmãos. Fique tranquilo. Não existe nada de É coincidência. coincidência que está acontecendo na nossa vida, né? Nós pegamos o Senhor desprevenido. Não, de jeito nenhum. Então, eles estão indo para lá. E quando chegam nessa cidade, que é uma cidade pequenininha, como o pastor disse, José, ele era de lá. Ele era da família de Davi. E então ele tinha que ir lá para o lugar dele para se recensear. É tipo uma zona eleitoral. A zona eleitoral. Exatamente. Onde você é? Tem que votar lá. Eu tenho que votar no Jardim, eu tenho que votar lá no São Miguel Paulista. Tem que ir lá na zona eleitoral e votar lá. Tem que ir lá em Santo Amaro. Assim que é. Exatamente. Então eles tinham que ir lá para se recensear porque ele pertencia à família de Davi. E a cidade estava cheia. Sim. E o que acontece? Ele ia para casa de quem? Ele ia aonde? Porque quando nós vemos, nós pensamos que eles iam nos hotéis, batendo, nas hospedarias. Ele ia para casa da família dele. Sim. Ia para casa de sua família para chegar lá e ficava com a família. Só que quando ele chegou na casa da família dele, aqui diz que não havia lugar na hospedaria. O que era hospedaria? Em algumas traduções está na sala. Ok. Sala de hóspedes da casa, da família. Entendi. Quarta visita. Quarto de visita, o guest room. E outra coisa, Preso, quando a gente olha assim, a casa de Pedro, a casa de Jesus, a casa de não sei de quem, você fica imaginando o quê? Uma casa com um banheiro, com uma cozinha, com um sofá. Gente, rapaz. 2000 anos atrás. Meu Deus. E eles chegaram ali, já tinha gente lá. Maria estava grávida. Mas mesmo assim, a família não quis dar o quarto de visita para Maria. Por que será? Porque está escrito, meu Deus do céu. Não é? E muitas pessoas olhavam e diziam, José casou com a Maria, esse negócio aí desse neném nascer tão rápido assim, alguma coisa está errado, né? Talvez poderia haver ali uma certa discriminação. Sim, a gente não sabe. Não sabemos, né? Isso aí não é bíblico, isso é extra bíblico. Extra bíblico. Então a pessoa olhava e dizia, por que não deram o quarto para ela, que estava grávida? Que é comum, tem uma mulher grávida, você dá o banco para ela sentar, você dá o lugar para ela, mas não deram lugar para ela. Sim. E aí falou, mas tem aqui a estrebaria, né? O presépio em italiano, a estrebaria. Sim. Vocês ficam ali. Não é? E Jesus nasce na estrebaria. Agora, aqui, nós vamos entender isso aqui lendo a história dos pastores. Maria envolve ele em panos e deita no coxo, aonde os animais comiam. Né? Os coxos às vezes eram feitos de pedras, às vezes de madeira. Colocavam ali no coxo para que Jesus, o berço do Filho de Deus, do Criador do Universo, foi um coxo. Né? O berço dele. E nasceu o Salvador. E o que acontece? No versículo 8 aqui diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Esses campos, que era próximo a Jerusalém, o pastor esteve lá, né? Era provavelmente o lugar onde se criavam as ovelhas para sacrifício no templo. Então, por um exemplo, porque você trazia uma ovelha, vamos supor que você morasse em Nazaré. Em longe. Você quisesse quase trazer... 200 quilômetros. Quase 200 quilômetros. Se você quisesse trazer uma ovelha para oferecer pelo teu pecado. Eu pequei, vou oferecer uma ovelha, um bode, um animal que seja. E você trouxesse essa ovelha 200 quilômetros. Quando você chegava lá para oferecer no templo, você não podia oferecer essa ovelha, porque na lei está escrito assim, não oferecerá ao Senhor animal com defeito, nem animal cansado.
Sim. O animal tem que estar descansado, puro e sem defeito. Então essa caminhada toda aí, quanto tempo que dura, né? Cansava o animal, não podia. Então muitas pessoas vendiam a sua ovelha, pegavam o dinheiro e quando chegavam a Jerusalém, nessa região eles compravam a ovelha descansada. Foi o que aconteceu lá no templo, quando estava sendo vendido, né, que Jesus, né? Quando virou um covil de ladrão que estavam com trocas e todo aquele negócio. Foi por isso que Jesus expulsou as pessoas de lá. Então esse lugar era um lugar onde se criava essas ovelhas e as pessoas compravam ou trocavam as suas ovelhas para que as ovelhas fossem oferecidas lá. E esses pastores estavam lá à noite. Sim. Agora, olha o versículo 9. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. Então você imagina você olhando ovelhas. Uma cena dessa. Naquela região ali, há 2000 anos atrás, sem energia elétrica. Não tem energia elétrica. Imagine o breu, que é a noite, a escuridão, que só tem as estrelas do céu, quando é a noite de luar, está muito bonito, mas é escuro. Quando aparece o anjo do Senhor, diz que a glória do Senhor cercou. Imagine a luz que apareceu, né? E iluminou todo aquele lugar, né? É aí que por isso que diz, eles foram tomados de grande temor. Porque de repente aparece um anjo e tudo fica claro. Irmãos, ver anjo não é brincadeira, eles viram, né? E aí, o que sempre, com todo mundo que acontece ver anjo, acontece aqui. Se encheram de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eu estou trazendo uma notícia aqui de muita alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja que o anjo fala, nasceu o Salvador, que é Messias, que é o Messias esperado, mas ele é Senhor. Quer dizer, esse Messias que nasceu, que Israel esperava um Messias da casa de Davi, que fosse descendente de Davi, guerreiro como Davi, queria destruir os seus inimigos e conquistar o reino de volta. Ele disse, mas esse Messias que está nascendo, ele é Senhor, ele é Yahvé, ele é Deus. Uau. Por isso que o anjo diz assim, ó, hoje vos nasceu o Salvador, ou seja, aquele que vai libertar vocês. Aí na cabeça vem, vai nos libertar do peso que nós estamos carregando sobre Roma. Aí esse é o Messias. Opa, é o Messias. Mas ele é Deus. Então o anjo diz para ele, vai nascer o Messias que é Deus. O homem que é Deus. Nasceu. Aí ele diz assim, isto vos será de sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, aparece o anjo e diz, olha, tudo nasceu o Salvador, tudo natural. Ele fala assim, ó, e esse menino, vocês vão encontrar ele lá em Belém, numa manjedoura. Por que esse é um sinal? Por que é um sinal? Ele está falando com pastores. Pastores entendem de ovelha, entendem de manjedoura, entendem de tudo. Esses pastores criavam ovelhas que eram sacrificadas no templo. Eles vão ver um menino num coxo de uma ovelha, numa estrebaria. Ele está dizendo, nasceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que Jesus nasce numa estrebaria entre as ovelhas? Porque ele é o Cordeiro. Uau. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus passando, ele aponta o dedo e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é? Então, todos os sacrifícios de animais e de cordeiros e de ovelhas, esse cordeiro que está numa manjedoura, esse cordeiro que nasce na estrebaria, vai cumprir todos os sacrifícios, um único sacrifício feito de uma vez por todas, como diz o apóstolo, um sacrifício feito de uma vez por todas pelos pecados da humanidade inteira, de todos aqueles que creem no nome dele, pelo pecado de todos. Meu Deus. Esse é o cordeiro que vai estar numa manjedoura. E por que numa manjedoura, num comedor? Porque ele é o pão vivo que desce do céu, que alimenta a nossa alma, que alimenta a nossa vida. E quando ele parte o pão, antes de ir, ele diz, tomai e comei. Isso daqui é o meu corpo que vai ser entregue por vocês e por muitos. Não é? Então ele nasce numa manjedoura porque ele é o pão que desce do céu. Jesus diz, vossos pais comeram do pão no deserto e voltaram a ter fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão nunca mais terá fome. Não é? Então ele nasce numa estrebaria porque ele é o cordeiro, ele é deitado numa manjedoura porque ele é o nosso alimento. Né? E olha o que diz, no mesmo instante, versículo 3, no mesmo instante, apareceu com o anjo
uma multidão dos exércitos celestiais. Essa visão aqui é terrível. Você imagina, hein? Né? É tremenda. Louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, a quem ele escolheu, a quem ele predestinou para ser salvo. Paz somente em Cristo, paz somente naquele que crê. Paz na terra aos homens a quem Deus quer, a quem Deus escolheu. Ausentando-se dele os anjos para o céu, Olha só. Fico imaginando essa música deles cantando. Glória a Deus, os anjos cantando. Isso aqui é uma visão assim que é de você ficar imaginando várias horas essa imagem, né? E ausentando-se deles os anjos para o céu, de repente subir para o céu cantando. Disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Largaram as ovelhas e foram para Belém. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Uau. Então, o Filho de Deus estava vindo ao mundo. Os pastores que criavam ovelhas para o sacrifício viram, entenderam, e quando chegaram disseram, e Maria, a quem o anjo tinha anunciado que o Filho de Deus ia nascer dela, ela ouve essas palavras, guarda no coração e fala: eita, esse menino é o Filho de Deus. Como eu vou criar ele? E agora? Não é? Então, o nascimento de Jesus foi algo sobrenatural, algo tremendo para a nossa salvação. Real. Amor de Deus real. Os pastores viram. Comprovado. Daqui tem várias, né? Depois, quando você em casa, leia essas passagens. Leia Simeão e Ana no templo. Quando Simeão pega o menino Jesus e fala: Senhor, pode me levar, porque eu já vi a salvação. Que coisa tremenda, não é? Então, a salvação veio a nós. É um dia de festa. É um dia de louvarmos a Deus. É um dia da festa cristã. Isso não pode ser apagado, né, Alfredo? Não pode ser apagado nunca. Esse é um ponto, né, que nós temos feito, né? Que isso não pode ser apagado. Esse é o dia das igrejas estarem lotadas, cantando como cantavam os anjos. Porque é o seguinte, só existe fruto se existir semente. E a semente, quem é? A semente é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá? Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Tá? E ele é o único. Então, ele é esta semente. Então, nós não podemos ignorar essa semente. Não. Independente do que se acha A, B ou C, né? Do que está acontecendo. Mas uma coisa nós não podemos negar. A semente. A semente o quê? Da mulher. Como está escrito lá em Gênesis. Da semente da mulher. Virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Exatamente. Então, aconteceu, gente. Não tem, né? Real, tão real do que mais real do que qualquer outra coisa que possa se imaginar. Então esse dia é dia das igrejas estarem lotadas, do povo estar cantando glória a Deus nas alturas, como cantaram esses anjos. E paz na terra aos homens, a quem Deus ama, a quem Deus escolheu. Amém. É dia de nós festejarmos o nascimento de Jesus Cristo. É dia de nós presentearmos o nosso irmão. Sim. Né? Jesus Cristo na pessoa do nosso irmão necessitado. É um dia para Jesus Cristo, não é para nós, é um dia para ele. E aniversário de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa e coisa tremenda. Como foi falado agora no domingo, né, a questão do presente, né? Qual é o presente, né, que nós, ainda dá tempo ainda, né, no caso, né, de se dar presente para alguém, o ano ainda não terminou ainda, né? De se presentear alguém, qual é o presente que você pode dar, né? O que Jesus, né, pediria de você, como está escrito lá em Salmo, o que eu daria ao Senhor? Por todos os benefícios. Que no caso foi ter recebido essa oportunidade, recebido essa bênção, esse presente, né? Presente. Porque presente é algo que eu não fiz nada para recebê-lo. Gratuitamente. É um presente. Então foi o que aconteceu com essa semente que foi lançada, Jesus Cristo. Esse foi o nosso grande presente. Agora, vamos lá. Agora chegou a hora de nós presentearmos.
E aí é onde nós presenteamos Jesus, na pessoa do necessitado, na pessoa do pobre, do órfão, da viúva, daquele que está precisando. Esse é o Natal, esse é o sentido do Natal. Nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. Luz do mundo. Pois é, então. Ok, irmão? Então eu quero dizer para você nesse nosso último episódio do ano de 2023, né? Que isso é um fato, né? Tanto que o calendário, né? O calendário está lá escrito, né? Antes e depois de Cristo, tá? Antes e depois, então isso é um fato, é algo que não tem argumentos contra isso que aconteceu. Não tem argumentos contra isso. E nós temos que sempre estar lembrando disso, isso não pode sair da nossa mente, né? Que ele nasceu, né, cresceu, isso já é outra história, né? Mas que ele nasceu, porque todo começo, né, todo sonho, né, toda realidade um dia foi um sonho, esse sonho para nós, no caso, foi como Jesus. Você olha para uma criança, assim como também você olha para uma criança pequena, quando você nasce, por exemplo, um neto, um filho, o que tem dentro daquela criança? Exatamente. O que tem? Tem um doutor, né? Tem um advogado, tem um atleta, né? Tem um pastor, tem um trabalhador, né? O que tem ali dentro daquela criança tão pequena que tem tudo, é um ser humano, é um adulto em miniatura. Em miniatura. Inclusive eu tenho uma teoria comigo que a cura do câncer, a cura de várias enfermidades já nasceu um dia, sim, mas foram abortadas. Ok. Foram mortas por causa do ódio do homem. Ok. Né? Essa é uma teoria que eu tenho em mim, né? Então o Jesus Cristo, o Salvador, quando ele aparece, né, e veja que o evangelista São Mateus, ele relata que os magos do Oriente foram presentear Jesus com ouro, incenso e mirra. Sim. Não é? Representando, os pais da igreja dizem, o ouro representa a realeza, né? O incenso representa a divindade e a mirra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque eram ungidos, né? Ungidos, Okay. Então, nasceu o nosso Senhor, nasceu o nosso Salvador. A única religião do mundo onde é Deus que faz algo pelo homem. Todas as religiões do mundo, os homens fazem algo para o seu Deus, para que Deus aplaque a sua ira, para aplacar a ira dos seus deuses, para que Deus os abençoe, para que abençoe a sua colheita, para que abençoe isso, para que abençoe aquilo. No cristianismo é o contrário, é o Deus que vem do céu e abençoa os homens que estão aqui na terra. As outras religiões, os homens da terra querem fazer algo para o seu Deus. O pastor esteve no Oriente, sabe como é que é isso lá? Sim, né? Querem fazer algo para o seu Deus para que sejam abençoados. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para eu ser abençoado? Nós cristãos é o contrário, não fizemos nada. O Deus desce do céu, se torna homem, vive como homem, para resgatar toda a natureza do ser humano. Amém. E para que fôssemos salvos. É a coisa Pronto, maravilhosa. Então, nosso último episódio do ano de 2023. Muito obrigado por ter estado conosco esse ano todo. Muito obrigado você que nos acompanhou, você que compartilhou, você que comentou, né? Ainda se você não é inscrito, você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo, né? Durante o mês de dezembro, nós estivemos falando sobre o nosso especial de Natal. Na semana que vem, vai ser dia 1º de janeiro, nós vamos fazer um outro episódio especial de Ano Novo, e depois no dia 7, né, nós estaremos, dia 8, né, nós estaremos falando, já iniciando novamente o Apocalipse. Vamos estar entrando aí no Apocalipse, capítulo 13. 13 de Apocalipse. 13 de Apocalipse, né? Continuando o que nós paramos em novembro, tivemos uma pausa, tá bom? Então, muito obrigado por tudo, agradecemos. Nesse momento eu desejo para você um Feliz Natal, para você, para sua família, prosperidade completa, e que jamais o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Salvador, né, ele sempre seja lembrado, porque essa é a razão do nosso Natal, o nascimento do Salvador. Amém? Amém. Então, Fredo, considerações finais, estamos nos despedindo. Ok, então, meu irmão, minha irmã, 25 de dezembro celebramos o nascimento do nosso Senhor, o Cordeiro que nasceu na estrebaria e que foi posto em uma manjedoura, o pão vivo que desce do céu, nosso Salvador, o pão da vida, aquele que nos salvou. Celebremos esse dia com todo o nosso coração, louvando a Deus como louvaram os anjos que vieram do céu aqui na terra para louvar a Deus, para agradecer a Deus por esta grande bênção, a maior de todas, que nos foi dada, que é o nosso Salvador Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos. Um felicíssimo Natal, na paz e na alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Alfredo. Amém? Mais uma vez, Feliz Feliz Natal para Natal. você e para vocês também. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.